Você me chamou pra conhecê-lo. Você me chamou para mais perto de ti. Você me chamou pra ir mais fundo. Você me chamou pra mergulhar no seu amor. O seu amor me incendiou. Teu amor me incendiou. Fez queimar tudo em mim. Tudo em mim. O teu amor me incendiou. Chamou pra conhecê-lo. Você me chamou para mais perto de ti. Você me chamou pra ir mais fundo. Você me chamou pra mergulhar no teu amor. O teu amor me incendiou. Fez queimar tudo em mim, tudo em mim. O teu amor me incendiou, o teu amor me incendiou. Fez queimar tudo em mim, tudo em mim. Uma chama queimou em meu coração. Uma chama queimou em meu coração. Uma chama eterna. Uma chama eterna queimou. Uma chama queimou em meu coração. Uma chama queimou em meu coração. Uma chama queimou em meu coração. Uma chama eterna. Uma chama eterna queimou. Uma chama queimou em meu coração. Então eu mergulhei, então eu me lancei. O teu amor me incendiou, o teu amor me incendiou. Fez queimar tudo em mim, tudo em mim. O teu amor me incendiou, o teu amor me incendiou. Fez queimar tudo em mim, tudo em mim. O teu amor me incendiou, o teu amor fez queimar tudo em mim, tudo em mim. O teu amor me incendiou, o teu amor fez queimar tudo em mim, tudo em mim. E nós amamos tua presença, nós amamos tua presença.
presença, nós amamos tua presença. Nós amamos tua presença, nós amamos tua presença, nós amamos tua presença. Nós amamos tua presença, nós amamos tua presença, nós amamos tua presença. Nós amamos tua presença. Nós amamos tua presença. Uma chama queimou em meu coração. Uma chama queimou em meu coração. Uma chama eterna, uma chama queimou em meu coração. Queimou, uma chama queimou. Uma chama. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. Levanta suas mãos bem alto. Meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Quem ama Jesus faz barulho. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. Quem abriu diz amém. Diz assim: houve um homem que trouxe ao homem de Deus 20 pães de cevada e os primeiros grãos de uma colheita, e trouxe também algumas espigas. Então Eliseu ordenou ao servo, dizendo: sirva a todos.
E o seu servo lhe perguntou: como poderei servir a 100 homens? E Eliseu lhe disse: sirva a todos, pois assim diz quem? Então repita comigo: pois assim diz o Senhor. Mais uma vez: pois assim diz o Senhor. Vamos lá com mais intensidade: pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu e todos comeram e ainda sobrou, segundo a palavra do Senhor. Eu amo essas tiradas proféticas. Eles viviam num contexto de muita escassez. E a palavra diz que um homem foi até o profeta e disse: olha, eu tenho 20 pães, alguns grãos, algumas espigas, e está aqui. E o profeta disse: sirva então a todos. E o servo do profeta perguntou a ele: como poderei servir a esses 100 homens, com apenas 20 pães, alguns grãos e algumas espigas? E o profeta disse o quê? Sirva a todos, porque assim diz o Senhor: todos comerão e ainda sobrará. E assim aconteceu, segundo a palavra do Senhor. Aleluia. Se Deus fez nesse tempo, se Deus fez no tempo de Jesus, por que Deus não faria hoje? Eu sempre falo que os tempos mudam, os homens mudam, mas Deus permanece o mesmo. Deus só precisa encontrar alguém que vai liberar uma palavra profética que muda estações, ambientes, destinos. É a única coisa que Deus precisa encontrar nos nossos dias para que Ele faça mais uma vez. E eu creio que nós estamos, ou eu estou diante dos homens e das mulheres que estão sendo levantados pelo Senhor como uma voz profética nessa geração, que vão levantar as suas mãos, abrirem as suas bocas para declarar: assim diz o Senhor. Sirva a todos, porque todos comerão e ainda sobrará. Irmãos, a escassez, a crise, a adversidade é o cenário perfeito para que Deus manifeste a sua glória. Você crê nisso? Eu creio nessa palavra. E eu quero liberar 3 coisas que nós aprendemos com essa história de forma bem intencional, que vão ativar o profético do Senhor na sua vida hoje. Primeiro, aquilo que é pouco aos olhos dos homens, fala assim, é o suficiente diante de Deus. Ele tinha apenas 20 pães, alguns grãos e algumas espigas. Aos olhos do servo do profeta era pouco, aos olhos dos homens era pouco, mas aos olhos do profeta era suficiente. Uma das principais características de um profeta é que ele não anda na ótica dos homens, é que ele anda além do seu tempo e ele consegue enxergar coisas que poucos conseguem enxergar. E nós temos orado nesses dias para que Deus abra os nossos olhos e amplie a nossa visão. Um dia nós estávamos num lugar alugado com poucas pessoas. Hoje estamos aqui num prédio próprio com muitas pessoas.
Mas amanhã estaremos num lugar maior ainda, com mais pessoas. Sabe por quê? Porque nós sempre estamos olhando para o que Deus vai fazer e chamando a existência. Fala para o teu irmão, essa é uma das principais características de um profeta. Fala assim, ele anda além do seu tempo. É como se ele fosse um estilista. Para que você entenda melhor, o estilista, ele faz o desenho, o recorte, ele lança o que as pessoas vão usar na próxima estação. É assim ou não é? Algumas vezes eu vi no Fashion Week, que chama, modelos entrando naquela passarela com roupas absurdas. Eu não sei se você já viu também. E geralmente quando a gente vê a primeira vez, a gente pensa, cara, o povo está enlouquecendo, né? Quanto que alguém com sã consciência vai usar uma roupa como essa? Esse povo está tudo louco. Deus, traz juízo para essa galera, traz juízo para essa geração. Aí você esquece, alguns anos depois, algum tempo depois, está todo mundo usando aquilo. É ou não é? Sabe por quê? Porque alguém preveu isso, porque alguém trouxe à existência aquilo que aconteceria alguns meses ou anos depois. Ou seja, esses caras entenderam o que muitas pessoas no reino não conseguiram entender. Tem uma palavra que diz que os filhos dos homens são mais espertos do que os filhos de Deus, do que os filhos da luz. Porque às vezes eles conseguem acessar lugares, ambientes ou coisas que nós não vemos. E sabe o que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações nesses dias? Que nós devemos andar além deles, que nós devemos estabelecer o que a próxima geração vai viver, vai vestir, vai ouvir. Você está pegando essa palavra no seu espírito? Irmão, se você ler a Bíblia com essa visão, com esse olhar, você vai perceber que uma geração anuncia a próxima geração, que um profeta anuncia um próximo tempo, que o Gênesis já revela o que vai acontecer nos últimos dias. Isso é reino de Deus. O sacrifício de Jesus, que morreu muitos anos depois de Gênesis, já foi anunciado em Gênesis. A palavra diz que quando Adão e Eva pecaram, Deus os cobriu com vestes de cordeiro. Quem era o cordeiro? Era Cristo, e quem matou o cordeiro foi o próprio Pai. Ou seja, no início Deus estava revelando o fim, e a palavra diz que Deus é Deus que revela o fim desde o seu começo. Apocalipse é um livro de revelação. É um livro que já fala todas as coisas que nós vivemos ou que nós iremos viver. Nós jamais seremos pegos de surpresa, porque o Pai já nos revelou todas as coisas. Por isso o Senhor disse assim: vocês saberão os tempos, vocês saberão quando essas coisas vão acontecer. Por quê? Porque vocês têm o quê? Fala assim comigo: revelação. Fala, eu tenho revelação. Agora pega aqui no seu espírito outra coisa. Se você tem revelação, você está proibido de viver fora dela. Você não pode viver aquém da revelação que encontrou no seu coração, senão você será culpado pelo que a próxima geração não vai viver. Porque a responsabilidade é minha e a responsabilidade é sua. Por isso o profeta disse assim: ninguém ficará com fome, todos comerão e ainda sobrará. Antes que acontecesse, por quê? Porque ele já via o milagre acontecendo. Fala assim: Deus, eu já vejo o milagre acontecendo. Segunda lição que nós aprendemos é que o reino se move quando você se move. Fala assim: o reino se move quando eu se movo. Eu quero que você atente bem para esse segundo ponto, porque é importante você entender que só a revelação não é necessário.
Só o conhecimento não é necessário, só a informação não é suficiente se não houver a partir daí uma ação, uma resposta. Não adianta você levantar suas mãos no louvor e falar que Deus é Deus da sua vida, se no seu dia a dia Ele não for o Deus da sua vida. Serão palavras lançadas ao vento. Não adianta você falar que você é um profeta e vai trazer existência, se você não tiver uma ação de profeta. Quem está pegando o Espírito? Por que o profeta disse ao seu servo: dai de comer a todos? Por quê? Porque o reino se manifesta, o reino se movimenta quando eu me manifesto e quando eu me movimento. Quando eu tenho uma ação. Você está pegando no Espírito? Não adianta você falar que você governa as coisas e não as coisas se governam, se você não tem uma ação de colocar Deus como prioridade, o reino como prioridade. A Bíblia diz que um homem trouxe das suas primícias ao profeta que representava o reino nesse contexto. Você entendeu? Fala para o teu irmão. Você entendeu que além da revelação é necessário uma ação? Pergunta para ele aí. Fala assim: o reino vai se movimentar se você tiver uma ação. Você sabe por que nós estamos nesse lugar hoje, em Palmas, Tocantins, cultuando a Deus e recebendo essa palavra? Porque algumas pessoas, no princípio, não só entenderam o chamado, mas tiveram uma ação diante do seu chamado. E muitas dessas pessoas abriram mão dos seus lugares de conforto, das suas regiões de nascimento e de tantas outras coisas do seu tempo, para ser uma resposta. Por isso que você está aqui hoje. Você está pegando o Espírito? A revelação está chegando aí. Fala assim: eu preciso ter uma ação. E terceiro e último, fala assim comigo bem alto. Fala assim comigo: Deus sempre tem alguém no meio da multidão. Cara, Deus sempre tem alguém em algum lugar que Ele sabe que Ele pode contar. Assim como Deus sempre tem alguém que Ele sabe que jamais Ele pode contar com essa pessoa. Entendeu? Deus sabe que Ele sempre tem alguém que vai dizer assim: Senhor, eis-me aqui, e vai entregar tudo. Mas Ele também sabe que sempre tem alguém que vai dizer: Senhor, eis-me aqui, mas não vai ter uma ação. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que por 2 vezes Deus fez a mesma coisa na época de Jesus. Multiplicou 5 pães e 2 peixes. Alguém pode me falar o nome de quem diz: Senhor, eu tenho 5 pães e 2 peixes? Não. Mas Deus sempre tem alguém no meio da multidão. Irmãos, quem é mais importante? Quem vai ou quem envia? Os dois são importantes. É necessário Deus ter alguém que vai dizer: eu vou. Mas é necessário Deus ter alguém que vai dizer assim: Senhor, eu não posso ir fisicamente, mas eu posso manter quem vai estar lá. Você está entendendo? Quem está entendendo? Porque o reino se movimenta com coisas também. E para encerrar, eu queria deixar uma coisa muito bem clara, que é a cultura da nossa igreja. Nós, há 9 anos, nos movemos não por necessidade, mas por propósito. Você nunca vai nos ver falando assim, ó: tem que pagar energia. Não. Isso é muito. Não, nós temos. Não, cara. Nós não queremos oferta de quem se move por necessidade. Tem gente que é assim. Você sabe uma coisa que a rainha de Sabá nos ensina muito? A palavra diz que ela foi visitar Salomão e ela ficou tão encantada com a beleza, com a sabedoria de Salomão, que ela mandou os seus servos trazerem grandes riquezas, ouro, para tanta coisa. Aí a pergunta que fica no ar é:
Salomão era um dos homens mais ricos da sua época. Talvez ele só foi menos rico do que Abraão. Por que uma rainha traria riquezas para um homem tão rico que era rei? Sabe por quê? Porque a oferta a gente não dá para quem precisa, a gente dá para quem merece. Ela viu que ele merecia por honra. Irmãos, 3 homens, 3 reis magos andaram quilômetros para entregar ouro, incenso e mirra para Jesus. Jesus precisava, ele era dono de tudo. Eles estavam lhe honrando a presença. Você entendeu? Por isso tem uma palavra que diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da sua renda. Nós nos movemos não é por necessidade, nós nos movemos por honra. Aquilo que você não dá, ou dá com tanto sacrifício, teria que ser visto por você como uma honra a Deus poder receber algo das suas mãos. É mais ou menos assim: Deus, eu não mereço, eu não sou digno de entregar uma oferta para o teu reino. Esse tem que ser seu coração. Não é assim: Deus trabalha, Deus, mas Pai, mas meu Deus, eu não posso, eu não dou, eu vou negociar, eu dar por último. Não, ou porque, não. Você tinha que trazer uma oferta para o reino. Sabe como? Eu não sou digno, meu Deus, eu não sou digno. Senhor, por favor, aceita minha oferta, eu não sou digno. É muita honra para mim, Senhor. É muita honra, é muita honra. Quem está entendendo? Nós damos por honra, irmãos. Que nenhuma pessoa nesse lugar ou que nos assiste jamais traga uma oferta nesse lugar que seja fora desse contexto. Não traga, irmãos, guarde para você, por favor. Sabe por quê? Porque nós aprendemos algo muito incrível com Jesus e com o reino dele. É que no reino a minoria alimenta a maioria. Eu não sei se eu posso falar felizmente ou infelizmente. Eu acho que é infelizmente. Mas sabe o que isso me ensina? É que mesmo com a minoria dando, o reino não para. E a gente vai muito além do que a gente imaginava que a gente iria. Ninguém sabe explicar como nós chegamos até aqui. E nem eu, foi Deus. Eu queria mostrar para vocês entenderem essa pregação na prática. Para vocês entenderem essa pregação na prática. Vejam isso. Jonathan, responde aqui pra gente o que você acha que a gente está construindo nesse tempo. Império. Harmonia. Estamos construindo para baixo. Legal. Nossos corações em Cristo. Nós estamos construindo um lugar para a presença. We plead the blood.
para encerrar, eu quero liberar uma palavra, mas não é para toda a igreja não, essa palavra. É para as viúvas pobres que estão nesse lugar. Então, se você não é uma viúva pobre, não é para você essa mensagem, tá? É para quem está do teu lado. Se nós fôssemos colocar na balança o que nós temos hoje, diante do que isso representa, seria como 20 pães para alimentar 100 homens, 5 pães, 2 peixes para alimentar a multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E você sabe por que eu trouxe essa palavra? E eu mostrei esse vídeo? Porque naturalmente falando, seria impossível. Nós já gastamos mais de 50 mil reais para chegar onde nós já chegamos. Nós nos movemos não é por necessidade, é por propósito. Dia 28 vai ser a inauguração lá. E o pastor Fox falou assim: o tamanho do lugar tem a ver com o tamanho do que ele vai fazer. Irmãos, é muito além do que nós imaginávamos para um começo. Mas isso só prova que a gente não tem que colocar os olhos, sabe, tem que colocar no Senhor. O que nós estamos vivendo no Espírito Santo é a resposta de profetas que falaram assim: alimentem, porque ninguém ficará com fome e ainda sobrará. Eu profetizo que o que nós estamos investindo em Vitória vai ser pouco perto do que Vitória vai investir em outros lugares, em nome de Jesus. Você crê nisso? Levanta suas mãos e fala: Senhor Deus, nós profetizamos que o que nós estamos liberando sobre Vitória é pouco perto do que Vitória vai liberar sobre outros lugares, porque assim é o reino de Deus. A minoria alimenta a maioria, mas nada nos falta. Aplauda Jesus. Se você quer trazer uma oferta ao Senhor, procure as irmãs, tem envelopes, tem um Pix da igreja. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Igreja, boa noite. Quantos estão felizes, animados com tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio? Amém? Nós estamos aqui para dar um aviso. Amém? Hoje não é da gravidez, por enquanto, vai ser em breve novamente, aleluia. Mas é um aviso tão importante quanto e que merece a nossa empolgação também. Dia 11 de abril
nós teremos a 4ª edição da Escola EMA. Amém? Aleluia. Quantos aqui já fizeram a escola? Dá um gritinho aí, você que já fez. Glória a Deus. Quem ainda não fez, levante sua mão. Você que faz parte aqui do ministério, você também que não faz, nos visita, levante sua mão, ainda não fez. Olha, muita gente. Muita gente. Então esse aviso é para você. Essa é a 4ª edição que nós vamos. Então essas pessoas que deram tchauzinho, levantaram suas mãos, elas fizeram as edições anteriores, né? E foi uma bênção. Como igreja nós nos movemos, né, dessa forma. É uma das formas que nós nos movemos. Nós somos uma igreja missionária. Você pode ver isso acontecendo agora aqui em um vídeo que você viu. Nós tivemos o primeiro envio missionário no início do ano, em janeiro. Foi o Cauã e a Rafaela. Então nós nos movemos dessa forma. E eu sei, sabe, eu vejo assim, quando nós nos movemos em missões, o quanto os nossos corações se alegram. Eu lembro que, né, cada um indo para a aldeia e indo também junto ali para o Água Fria. E a alegria no coração nosso como igreja e dos irmãos. Agora você imagina a alegria do coração do Pai. Você imagine a alegria do coração de Deus. Então faça parte disso. Você que ainda não fez a escola de missões, tenha o privilégio de participar disso. Seja privilegiado de ter uma igreja que se move dessa forma e que convida você a se mover dessa forma, porque isso é vontade do Senhor. Amém? Amém. Então, pessoal, nossa escola de missões começa no próximo dia 11. As inscrições elas vão até o dia 5. Então, a gente vai colocar um link no grupo da igreja aqui. Se você precisar entrar no grupo da igreja, fale com os nossos pastores. Se você precisar do link para alguém, a gente vai mandar, você pode encaminhar para outra pessoa. Não é exclusivamente para pessoas da igreja, é para a comunidade no geral, para aquele que deseja, para aquele amigo de outra igreja, de outro lugar, que deseja participar. A gente vai estar enviando o link, você pode encaminhar para ele também, amém? Nós temos um kit, um material que é entregue para os alunos, que ele contém uma camiseta, uma squeeze, uma bag, apostila e caneta. Esse kit ele está no valor de R$130 por pessoa. Se for casal, no caso ele fica 220, tem um desconto. Então se você deseja estar participando, esse kit é o que você vai ali ser presenteado, né? Com essa missão. O Senhor nos entrega algo e Ele quer que a gente entregue para outras pessoas também. O Evangelho do Senhor, ele não é uma informação, ele é uma notícia. Precisamos espalhar essa notícia, amém? Então se você deseja participar, a gente vai mandar no link agora no grupo da inscrição. Você vai lá, preenche com seus dados e vamos levar o Evangelho para todos os cantos. Amém? Aleluia! Amém? Então você faça aí a sua inscrição. Já está lá no grupo do ministério. Faça ela o mais rápido possível, porque só vai até o dia 5. E eu lembrei de uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás, e eu só queria encerrar com isso. Que foi... Alguém um dia me disse assim, que às vezes eu posso ter um pensamento, poxa, mas eu não tenho um chamado missionário. Ah, mas eu não sou de missões. E um dia alguém me disse algo e isso marcou a minha vida e ficou para sempre cravado, que foi assim: cada saída de um crente é uma viagem missionária. Cada saída minha e sua é uma viagem missionária. Você vai num posto de gasolina, você fez uma viagem missionária. Você vai para a sua faculdade, é uma viagem missionária. Você vai na casa da sua família almoçar, é uma viagem missionária. Amém? Então é isso, faça sua inscrição, amém? E não será tirar de mim, não. Aos pés do meu amado eu quero estar. E não será tirar de mim, não. Você me fascina pra sempre. Amém, igreja. Boa noite. Boa noite você que nos visita. Faz um sinal com a sua mão. Amém? Tem alguém? Seja bem-vindo. Você que nos visita, fica com a sua mão levantada um pouquinho, amém? Para nós conhecermos você. Sejam bem-vindos. Nós somos uma família e
vivendo o evangelho puro e simples, amando Jesus por quem Ele é, movidos pela presença do Abba até que Ele volte, amém? Então tenha liberdade de fluir conosco neste lugar, amém? Você está na casa do Pai, na casa do Abba, amém? Estamos na série O Poder da Fé, tem sido incrível essa série. O Senhor tem soprado sobre nós, tem nos impulsionado a viver realmente pela fé. Cada ministração tem sido incrível, né? E o Senhor vai continuar falando conosco, amém? Abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Estamos na série Poder da Fé. Enquanto você abre, fecha os seus olhos aí, você que já abriu. Amém. Senhor, nós te louvamos por tudo que temos vivido como igreja. Sua presença é real neste lugar, nós podemos te sentir, nós podemos viver do teu Espírito, e nós temos nos alegrado, Senhor, em espírito e em verdade. Nós podemos sentir aqui a tua palavra, a tua presença, temos desfrutado de milagres, temos falado de coisas do reino de Deus, e isso é poderoso para esse tempo. Eu creio que o Senhor desperta homens e mulheres nessa geração. Eu creio que o Senhor está essa noite colocando um fogo cerrado em nosso peito, onde ativa a nossa fé, abre a nossa mente, gera uma metanoia para que possamos avançar no reino, para que possamos ver sinais, maravilhas, que possamos vivenciar dos milagres, experimentando daquilo que o Senhor faz todos os dias, porque a sua palavra, ela é fiel, e nós te louvamos por ela. A sua palavra, ela não volta vazia. A sua palavra, ela é como uma espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. A sua palavra é fiel, e nós estamos firmados nesta palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É isso. Jesus é lindo. Lucas capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 17, diz assim: E aconteceu que em um certo dia, enquanto estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava presente para curá-los. E eis que homens traziam em uma maca um homem paralítico, e eles buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual pudessem levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram-no por entre as telhas com a sua maca para o meio diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse: Homem, os teus pecados te foram perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a zoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Mas quando Jesus percebeu seus pensamentos, ele respondendo disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados foram perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Mas para que possais saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: Digo-te, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Imediatamente, levantando-se diante deles e tomando o leito em que estivera deitado, partiu para sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram perplexos e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje nós vimos coisas estranhas. Aleluia! Quem crê que nós veremos coisas estranhas aqui essa noite, amém? Aleluia!
Coisas estranhas estão se movendo no meio desta igreja. E é interessante porque realmente nós nos movemos de uma forma no espírito e que muitas vezes as pessoas se assustam, né? Elas falam, as pessoas do ministério Aviva são muito chapadas. As pessoas do ministério Aviva parece que eles são insaciáveis, né? E realmente existe aqui uma fome e uma sede pela presença de Deus. Existe aqui uma fome e uma sede pela palavra de Deus. Existe aqui uma fome e uma sede pela presença de Jesus. Nós desejamos isso. Nós desejamos mais que o ar que nós respiramos. Nós respiramos e temos como cultura realmente a busca da presença pela presença. Nós falamos sobre isso aqui. E a cada dia que você vem a este lugar, você entende que realmente somos uma igreja cristocêntrica que se move pela presença. Onde Jesus está, nós queremos estar. Onde a presença está, nós queremos estar. E nós sentimos isso aqui. O Senhor nos movendo. O Senhor nos sacudindo. O Senhor nos posicionando. O Senhor soprando o seu Espírito sobre nós, sobre a sua noiva. O Senhor nos colocando em um lugar onde Ele deseja. E essa série, o Poder da Fé, vem ativando o nosso olhar espiritual. Ela vem ativando a nossa fé para que possamos entrar em novos níveis. Não somos uma igreja que busca apenas os milagres, mas somos uma igreja que ama a presença e sabemos que a partir da presença de Cristo manifesta obras incríveis acontecem. Sinais, curas, milagres, maravilhas, tudo isso faz parte do que o Evangelho gera em nossas vidas. E o Espírito Santo está soprando aqui. Nós temos falado da cultura de viver a igreja primitiva, o Evangelho de Atos 2, onde veio o Pentecostes, onde veio o poder, onde veio a unção do Espírito, mas também veio o amor, veio o cuidado, veio a generosidade, veio a graça. E nós temos compartilhado disso, sentado à mesa. Nós falamos sobre sentar à mesa e viver o reino. Sentar à mesa e partir o pão. Sentar à mesa e fazer algo em prol do reino de Deus. Não ser apenas um espectador, amém? Mas ser aquele que se move, como foi ministrado aqui nessa oferta. Nós precisamos nos mover. Quando nós nos movemos, o reino se move. O reino se move quando você se move, amém? E eu acredito que hoje o Senhor está nos movendo em um olhar e nos levando para esse lugar. Porque a fé ela não é estática, a fé ela cresce, amém, irmãos? Vamos lembrar aí o dia que você aceitou Jesus, que você disse sim para Ele, que você professou a sua fé, que você fez a sua primeira declaração de amor, vamos lembrar disso? Que você veio à frente, você disse: Jesus, Tu és o meu único Senhor e Salvador. Governe sobre a minha vida. Eu tenho certeza que a partir do momento que você disse sim para Jesus, a sua vida nunca mais foi a mesma. Não é isso? Nós vamos crescendo em fé. Nós vamos rompendo em fé. Nós vamos avançando. Então a fé ela não é estática, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai aprofundando. E nós aprendemos aqui nessa série várias coisas a respeito da fé. Fomos ativados, fomos levantados, fomos firmados. E o Senhor continua falando através da palavra. Nós aprendemos também sobre fé, que Hebreus 11 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a convicção daquilo que eu não consigo enxergar. Fé é certeza. E nós temos uma certeza. Servimos a um rei. Nós temos uma certeza. Existe uma igreja sendo resposta.
Nós temos uma certeza: estamos manifestando o reino de Deus sobre essa terra. Você tem essa certeza? Amém? Que nós temos uma resposta, que nós somos uma resposta para esse tempo, e temos amadurecido como igreja. Eu tenho olhado para muitas pessoas aqui que têm testemunhado e caminhado conosco há anos, porque nós somos aí um grupo de pessoas, uma igreja que já caminha juntos há muitos anos. Glória a Deus por isso, né? E nos amamos, não é? E nos suportamos também. Assim como a palavra diz e nos ensina. E já são muitos anos, vamos fazer agora 10 anos de igreja. Olha que lindo isso. 10 anos de igreja, vivendo o reino, amando os irmãos, servindo, não é? Servo de todos os irmãos. Já não chamareis mais servos, mas chamareis o quê? De amigos. E eu acredito também que nessa jornada Deus está nos levantando como amigos, amigos de Deus, amigos do reino, amigos uns dos outros. Aleluia. Eu creio que o Senhor está gerando isso a cada dia, e isso é fé madura, fé que cresce, fé que avança, fé que sabe olhar o tempo e discernir o tempo e a estação, fé que olha para o irmão e entende que é família, que é reino, que somos corpo de Cristo, que temos responsabilidade, que somos uma resposta, e uma resposta de amor. E como nós lemos aqui em Lucas capítulo 5, versículo 17, nós temos a história de um paralítico, uma história de um homem, uma história linda, que traz para nós uma visão de reino, de família, de amigos. Porque nós precisamos de amigos abençoados, amém? Nós precisamos de amigos com visão espiritual. Nós precisamos de amigos que nos ativam em fé. Como é bom ter amigos fervorosos. Como é bom poder chegar perto de uma pessoa e ouvir um testemunho e vê-la derramando sobre você, por meio da fé, por meio de um testemunho poderoso, dizendo: eu fui curado, eu fui transformado, eu fui liberto, Jesus mudou a minha vida, Jesus abriu a minha visão, eu era cego e agora eu vejo, eu estava enfermo, eu fui curado, eu estava aprisionado e eu fui liberto. Viver o reino é você também ser participante da vida de pessoas e história de pessoas, onde você começa a enxergar o verdadeiro evangelho gerado em amor, por meio da fé. E esse paralítico, ele estava em uma situação difícil, paralisado, totalmente paralisado, em uma maca. Mas a palavra de Deus fala que existiram 4 homens que se moveram em amor, que se colocaram em disposição para servir este amigo. Enquanto havia uma multidão, a palavra diz que Jesus estava ali, e uma multidão estava naquele lugar, e muitos queriam estar com Jesus, entender o que Jesus estava pregando, entender o que Jesus estava fazendo naquela época. Havia muitos curiosos, mas também haviam muitos sedentos, haviam muitos cheios, desejosos por ser tocados, curados. E ali estava esse paralítico, com uma expectativa, com uma fé ativada no coração, sabendo que algo poderia acontecer a partir do momento que ele encontrasse com Jesus. Mas a sua paralisia não permitia que ele chegasse até Jesus. E não só porque existia uma multidão. A multidão também nos atrapalha, a multidão também nos impede de chegar até Jesus. Quantas vezes nós somos pressionados por pessoas? Quantas vezes nós somos pressionados por pessoas que não nos representam em fé, que representa a multidão, que coloca barreira, que você tenta ir até Jesus, que você tenta, mas eles estão lá,
sempre te impedindo, sempre dizendo para você: acho melhor não ir, talvez não seja a hora. Essa é a multidão, é a voz daquele que muitas vezes chega para tentar te parar, te fazer retroceder, ou dizer: não vai dar certo. Sabe, mas existia algo muito mais poderoso ali. Existia uma fé ativada no coração do paralítico. O paralítico estava na maca, mas a sua fé não estava estática. A sua fé estava pulsando. A sua fé estava queimando no seu interior. A sua fé estava dentro. E assim, a fé, quando ela entra em nós, ela gera um dunamis. Ela gera um poder. Ela nos move, mesmo quando nós estamos paralisados. E tudo começa a partir de dentro. A fé flui de dentro do seu coração. A fé ela flui de dentro, é do seu interior. É quando você gera uma metanoia na sua mente e você pensa: uau, algo pode acontecer comigo. A minha vida está sendo transformada. Eu fui chamado não só para ser salvo, mas eu fui chamado para ser transformado. Eu fui chamado para ser curado. Eu fui chamado para ser liberto. Eu acredito que viver o reino em plenitude seja você se doar e se jogar no caminho de fé. É você se jogar e se lançar no caminho de fé, sabendo que mesmo que você sinta paralisado, muitas vezes existirão pessoas, amigos de Deus, que vão levantar você em fé e vão dizer para você: eu te levarei até Jesus. Sabe, existe uma igreja hoje muito ferida. Uma igreja ferida porque existem pessoas que representam o reino e muitas vezes elas representam também o próprio maligno, não é? O próprio demônio, as próprias potestades e os dominadores, que têm o papel de manipular, que tem o papel de ferir, que tem o papel de dizer assim: não vai, não faça, não vai ser bom para você. E a igreja foi vivendo uma época, né, onde deixou de fazer pelo outro, deixou de servir o outro, porque nos sentimos cansados demais. Porque estamos cansados demais. Porque desde o dia que eu disse sim para Jesus, eu comecei a entrar em um nível pesado de guerra espiritual. E eu venho guerreando, e isso tem me consumido por dentro. Nós vimos isso aqui retratado pela peça do Teatro Anici. Quem estava? Onde vivemos o evangelho, estamos dentro da igreja, cheio de afazeres, fazendo muitas coisas, mas centralizado na nossa própria vontade ou no nosso próprio eu, impedindo pessoas de fluir, porque muitas vezes queremos fazer. Isso adoece as pessoas. Isso paralisa as pessoas e isso impede que avance o reino. Porque você sente um lugar onde você diz: eu sou um membro e eu sou um membro doente, mas eu também não quero ser curado, eu não quero, avançar em fé, porque eu fui ferido. Mas o Senhor sopra sobre a igreja, e Ele sopra a cura sobre nós e diz: ainda existem os amigos de Deus no reino. Ainda existem os amigos de Deus que podem levantar o outro, amém? E eu creio que Deus está nos levando a esse olhar de uma igreja saudável. Onde nós podemos olhar para o próximo, entendendo que eu posso fazer algo por ele, que fará a diferença. Onde nós saímos de um lugar de dor e avançamos sem medo.
sem medo de dar a nossa mão para o outro. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando assim: ah, eu gosto de ir para a igreja, mas na hora que fala, segura na mão do irmão que está do lado, eu não curto isso. Não sei se você já ouviu isso. Ou então, eu gosto muito de ir à igreja, mas quando diz assim, olha para o irmão que está do lado, parece que eu também não curto muito isso. Mas por quê? Porque existe um trauma no meio da igreja que precisa ser curado. Existe um trauma, você pode perceber. Às vezes as pessoas chegam dentro da igreja e falam, não vou abrir a minha vida, não fale comigo, não fale. Ah, eu digo, o que é isso, irmão? Não falei nada. Eu não quero abrir a minha vida para pastor. Eu não quero abrir a minha vida para amigos. Eu não tenho mais amigos, eu nem tenho mais amigos. Eu não sei mais o que é amizade. Por quê? Porque vivemos um tempo difícil, que realmente os amigos são raros. Sim ou não? Hoje a amizade é coisa rara. Por isso que quando você tem um amigo de fé, valorize o seu amigo de fé. Por isso que quando você vir à igreja também, abra o coração para que novas pessoas possam entrar e através desse lugar você viva relacionamentos saudáveis de amizade. Eu lembro de uma época que eu falava assim, eu acredito que eu não vou caminhar com pessoas tão incríveis como eu caminhei no passado. E o Senhor me colocou ao lado de pessoas tão incríveis, que superou as expectativas daquilo que eu já tinha vivido no reino. O Senhor sempre pode fazer algo por nós, quando nós nos colocamos com o coração aberto para o reino, para aquilo que Ele está fazendo, para aquilo que Ele está soprando. Estar na igreja é espiritual. Estar na igreja é viver o reino de Deus. Estar na igreja é você ser participante de uma fé, onde você também dá uma resposta para a próxima geração. Estar na igreja é você ativar a fé do outro. Você não olha só para a sua vida espiritual, mas você tem um irmão a quem você se preocupa. Você tem um irmão a quem você olha para o lado e você o vê. Olha para o irmão que está do seu lado aí agora. Diga, eu estou vendo um homem fervoroso ao meu lado. Ou eu estou vendo uma mulher fervorosa ao meu lado. E é dessa forma que aqui nós temos nos movido. Às vezes é um irmão que está aqui em um momento de dor e o outro vem, põe as mãos sobre ele e ora. E a fé que estava sobre a vida daquele irmão ativa o sobrenatural na vida dele. Quantas vezes estamos aqui à frente, nas nossas dores, dificuldades e medos e aflições, e as pessoas estão ali sensíveis ao ambiente, e você já vê o irmãozinho chegando perto, né? Aí você vê, olha, eu acho que esse irmão vai orar comigo, esse irmão vai orar comigo, e de repente o irmão, impõe as mãos realmente sobre você ou sobre o seu ombro, e esse irmão começa a orar e falar coisas que você orava no seu secreto. Quem já viveu essa experiência? E nós temos ouvido esse testemunho aqui. Essa semana mesmo, eu conversando com uma irmã, ela disse, pastora, algo incrível aconteceu comigo. Eu estava na igreja, eu estava ali à frente no altar, e existia uma pessoa orando sobre mim, com as mãos impostas sobre mim, mas atrás de mim existia uma presença doce do Espírito Santo de Deus. E aquela presença doce do Espírito Santo de Deus começou a me encher. E eu ouvia a voz daquela outra irmã que estava atrás de mim, e ela começava a orar, e ela começava a liberar, e aquela voz suave foi entrando dentro do meu coração, e eu fui tomada pelo poder do Espírito Santo. Fui cheia, eu fui curada, eu recebi do Espírito. Então você percebe que o Espírito se move por meio de uma igreja fervorosa.
O Espírito se move por meio daquele que se posiciona. E você vê aqui que esses 4 homens, eles representam a fé da comunidade. A fé da comunidade. Olha que lindo isso. Aí eles estavam ali representando a igreja. 4 homens que representavam a igreja, com um zelo e um cuidado de pegá-lo na maca e levá-lo até Jesus. Fazendo algo, se posicionando no reino, representando o reino como homens e mulheres fervorosos para este tempo. Eu creio que é isso que o Senhor está nos chamando a fazer. Homens e mulheres dispostos, homens e mulheres que não se recusa a deixar ninguém para trás. Olha que lindo isso. Só que existe uma correria e uma agenda muito puxada no nosso dia a dia. Muitos afazeres, muitas responsabilidades, e às vezes cuidar da nossa casa já é o grande desafio. Então por que cuidar do outro? Por que ter tempo para o outro? Falar em viver a igreja de Atos é ter um olhar de amor. Falar em viver a igreja de Atos é se comprometer, é ter uma responsabilidade com o outro. Falar em viver a igreja de Atos é você fazer algo em prol do rei. É você se colocar na brecha. É você se colocar em doação, em generosidade. É você servir. É você se colocar em um lugar de entrega. Nós falamos aqui que queremos viver isso, mas a igreja num todo, a comunidade, ela precisa expressar isso. Nós precisamos ver isso em você. Nós precisamos ver esse desejo de servir o outro, de servir os irmãos, de falar o que você está precisando. Eu quero ser útil para você. Eu quero me entregar. Eu quero me doar. Eu não vou permitir deixar ninguém para trás. Está alguém sofrendo? Chama os presbíteros e ora. Está alguém sofrendo? Vamos nos unir a respeito disso. Vamos nos unir a respeito disso. Eu lembro que alguns dias atrás, alguns meses, ainda estou fazendo um tratamento, finalizando inclusive, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu estive em isolamento e fiquei em crise por muitos dias. Crise, irmãos. E eu falava, uau! Meu Deus, como ser igreja é bom. Fiquei de isolamento 40 dias, sem poder pisar os pés na igreja. E eu falava como é doloroso, mas graças a Deus que ainda consegui assistir o culto online, né? Estava lá conectada, mas não é a mesma coisa. Mas eu falava como é difícil estar sozinho, como é difícil estar longe do corpo, como é difícil estar longe desse lugar. E eu sofri muito com isso. Mas foi nesse lugar também que o Senhor ativou a minha fé, me fez amadurecer. Me colocou em um lugar onde eu também pude experimentar do que é ser igreja, onde você também permite-se ser cuidado, amém? Porque às vezes nós cuidamos de muitos, mas não temos tempo para ser cuidados, e eu fui cuidada. Foi um tempo que eu fui cuidada, que eu recebi ligações de pessoas, muitas ligações de pessoas orando comigo, dizendo, pastora, eu estou aqui orando por você, vai passar, né? Muitos amigos ligando, falando, olha, eu estou indignado com isso, mas já caiu por terra toda a ação do mal, e eu amei, e eu pude experimentar e olhar para uma igreja e ver uma igreja amadurecendo na fé. Amadurecendo, porque são nos momentos difíceis que nós sabemos com quem nós podemos contar. Isso é uma fé madura,
é você não se preocupar somente com você, mas é você olhar para o outro e você saber, uau, eu posso te servir onde? Que tipo de amigo nós estamos sendo? Que tipo de amigo você é no reino? Nós temos os amigos de pequena fé, nós temos os amigos de grande fé, e nós temos os amigos de perfeita fé. E é bacana porque Jesus fala sobre isso, né? Em alguns momentos você vai perceber Jesus falando assim: homens de pequena fé. Pedro, por que duvidastes? Por que duvidastes? Você vai perceber Jesus falando a respeito de uma grande fé. Amigos de fé. Você vê ele falando sobre o centurião. Eu nunca vi em Israel uma fé como essa. Uau! Quem quer esse nível de fé, amém? Que o Senhor olha para você e fala: eu nunca vi em Palmas uma fé como de Marcos Giovanni. Sabe, existem níveis de fé. Os amigos de Deus, eles entram em níveis de fé. Eles buscam, eles anseiam por mais. Pelo sobrenatural, pelos milagres, sim, também. Mas pela intimidade também. A grande fé, Jesus vai falar também de um momento onde uma mulher cananeia diz: ah, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Essa mulher cananeia, Jesus olha para ela e diz: grande é a sua fé. E existe também a fé perfeita. Uau, essa fé é incrível, nos dê, Senhor. Essa fé perfeita é quando você alcança um nível de maturidade espiritual, onde você vive em obediência, com o seu coração alinhado à autoridade de Deus, onde o seu coração está conectado à terceira dimensão do céu, porque sabemos que também existem 3 céus: primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão. A primeira dimensão é aquilo que você consegue ver aqui, ó, no seu natural. É onde você olha para cima e você vê as nuvens, você vê o céu, você vê. Este é o primeiro. O segundo é onde existe uma batalha no mundo espiritual, onde existem demônios, onde existem anjos. Ali é o segundo céu, é a segunda dimensão. E a terceira dimensão é onde você vê a glória de Deus. Essa terceira dimensão, ela pode expressar para nós esse nível de perfeita fé, que é onde você olha para a glória de Deus e você se submete à vontade de Deus e você faz, se move no sobrenatural, porque você está ligado a um nível de governo com o Senhor e Ele tem controle da sua vida. Você freia as suas emoções, você freia a sua vontade e você faz, você se move, porque o Espírito de Deus se move em você. O Espírito de Deus está em você. E tem uma passagem muito linda em Tiago, queria que você abrisse lá. Tiago, capítulo 2, versículo 21 diz assim: porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar? Vede que a fé operou com as suas obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada? E a escritura cumpriu-se, a qual diz: e Abraão creu em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e ele foi chamado o amigo de Deus. Vede então como que pelas obras o homem é justificado, e não pela fé somente.
E de igual modo, não foi também Raabe, a prostituta, justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vê que Abraão foi considerado o amigo de Deus, que se moveu em fé, aquele que estava ali posicionado a obedecer, a sacrificar, a fazer algo que estava alinhado à vontade de Deus. Abraão representa um homem que cresceu em fé, que aperfeiçoou a sua fé. Eu creio que Abraão já não era mais o mesmo, que quando o Senhor falou, olha para os céus, conte as estrelas, olha para os grãos de areia e comece a contar, essas são as promessas. Esse Abraão já não era mais o mesmo que estava rendido a entregar o seu filho no altar. Porque os anos passaram, os tempos mudaram, né? Mas a fé também aperfeiçoa aqueles que perseveram, aqueles que amadurecem em fé, aqueles que servem, aqueles que se colocam em um lugar de sacrifício, a um lugar de um olhar sobrenatural, a um lugar de olhar e dizer, eu farei algo, eu me moverei, eu farei alguma coisa, eu não permitirei ficar estático. Porque o reino não espera por perguntas, mas o reino espera por respostas. Eu acredito que Deus está levantando uma igreja madura, uma igreja em fé. Eu acredito que o Senhor está abrindo os nossos olhos espirituais nessa série, o poder da fé, para mostrar que fé é muito mais que milagre. Mostrar que fé é intimidade. Fé é um lugar que você encontra, sabe, com Deus, a um nível de sobrenatural, que Ele transforma a sua vida, mas que Ele também te faz construir no reino. Obras grandiosas acontecem quando a fé se move, quando a comunidade se move, quando nós em concordância falamos, o que ligarmos na terra será ligado nos céus. O que desligarmos na terra será desligado nos céus. Isto é uma oração da igreja. Isso é uma concordância da igreja. Quando aqueles 4 homens se unem, cada um pega de um lado da maca e o outro do outro lado, eles estão unindo a fé deles em concordância. Eles estão dizendo assim, ó, nós iremos levar este homem até Jesus. E sabe o que acontece aqui? Todos estão de acordo. Quem está entendendo? Existe algo no mundo espiritual que fortalece a igreja em fé. Chama-se ser unânimes. Viver em concordância, ser unânimes. A igreja primitiva perseverava unânimes, e eles perseveravam unânimes. O que é isso? É discernimento espiritual para você entender que algo está movendo, o ambiente está se movendo, e existe um condutor, é a voz do Espírito, e nós vamos juntos, movidos pelo Espírito, de encontro àquele que vai fazer a obra. Cristo é o responsável pelo milagre. Cristo é o responsável por levantar as pessoas. Mas nós somos responsáveis por carregar. Nós somos responsáveis, sim, somos. E aí eu digo algo para você, que é onde a igreja se perdeu. Por muitas vezes nós pegamos nas mãos de muitas pessoas e levantamos elas, mas nós seguramos elas e não soltamos. E queremos muitas vezes cuidar delas, e falamos até que somos pais delas. Isso é muito perigoso. E aí nós falamos, não, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar.
Na verdade, eu vou pegar você no colo, eu vou tirar os seus carrapichos. Quem já ouviu isso? Eu vou cuidar, eu vou pegar, eu vou tirar os carrapichos, eu vou tratar. A igreja tem essa responsabilidade? Tem sim. A igreja tem essa responsabilidade de cuidar, de tratar, de tirar os carrapichos. Nós como igreja, como corpo, fazemos isso uns aos outros. É bom fazer isso também, porque aprendemos, somos cuidados. Mas não é responsabilidade nossa segurar as pessoas. Não é responsabilidade nossa. Nós precisamos conduzir as pessoas a Cristo. Por que muitas igrejas se perderam? Porque elas pegaram as pessoas para si. Fulano é meu, é meu filho, é o meu discípulo, é o meu irmão. Eu tenho domínio sobre ele. Ele não sai se ele não me pedir a minha autorização. Ele não sai. Sabe, com isso a igreja foi adoecendo, porque as pessoas foram pegando as cargas umas das outras. Mas não é isso que a palavra está ensinando. A palavra está ensinando que 4 homens posicionados, que representam uma igreja saudável, pega este paralítico e leva até Jesus. E quando chega até Jesus, Jesus o recebe, Jesus o abraça. Vamos conjecturar aqui. E Jesus diz: levanta, os teus pecados estão perdoados, porque eu que trato os teus pecados. A sua vida está sendo transformada, porque é Jesus que transforma. Não é o irmão, não sou eu, não é a pastora, não é o pastor. Nós não temos esse poder, mas nós temos o poder de cuidar. Nós temos o poder de amar. Nós temos a disposição para entregar a nossa vida em amor por você. Porque a palavra também vai dizer: quer conhecer os meus discípulos? Qual que é a marca de um discípulo? Estejam neles o amor. Essa é a marca de um discípulo. Então o que nós fazemos como igreja? Cuidamos, amamos, pegamos, carregamos se preciso for, 1 milha, 2 milhas se preciso for, vamos juntos, mas entregamos a Jesus, inserimos em Jesus. E à medida que esses irmãos são inseridos em Jesus, cuidados, amados, libertos, livres e transformados. Jesus está fazendo isso conosco, nos levando, abrindo os nossos olhos para que possamos permitir ficar somente com aquilo que Ele está fazendo com a gente. É bom demais contar o que Deus está fazendo comigo, mas melhor é contar aquilo que Ele está fazendo na vida do meu irmão. Alguns dias atrás eu parei para atender uma pessoa e nós ficamos alguns dias fazendo um apacentado. E foi tão bom, foi incrível. E eu saí tão feliz, fui ministrada, talvez mais que ela, e ela não sabe. Mas uma das coisas mais incríveis que eu ouvi dela foi ela falando que não via a igreja mais como um lugar saudável, e que tinha sido muito ferida e não tinha mais desejo de se envolver ou servir na igreja, porque tinha medo de ser machucada novamente. Mas nós fluímos por meio da palavra, e o Senhor foi conduzindo e ministrando, e mergulhamos profundo ali na palavra, na revelação de Deus. E a cada encontro eu revelava ali para ela aquilo que Jesus podia fazer, estava fazendo e queria fazer. E ela disse: sim, eu quero esse lugar de volta. Eu quero esse lugar de pertencimento de volta. Eu quero estar e me sentir bem em uma igreja saudável e ser um instrumento de Deus para que outras pessoas sejam ativadas por meio do meu testemunho. Nós percorremos aí, eu acho que quase 2 meses, e ela está liberta, curada, fluindo em amor,
e olhando para a igreja com um olhar de amor, olhando para os irmãos e falando assim: eu tenho construído novas amizades, eu tenho visto novas pessoas, eu estou vivendo o reino, porque o meu olhar mudou, o meu coração mudou, a minha mente mudou, e eu entendo que eu sou igreja e que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. Sabe, essa irmã, ela teve uma fé visível, uma fé onde ela colocou em ação, assim como o paralítico. A fé daquele homem se moveu, foi visível. Sabe, algo se move quando você se move. Às vezes algumas coisas não saem do lugar também porque você não dá uma resposta. Acredito que os homens falaram: você quer ir até Jesus? Ele não foi levado à força. Sim, eu quero ir até Jesus. Quando chegou diante de Jesus, a palavra fala algo muito incrível, e a gente já vai encerrar. Lá em Lucas, volta lá, versículo 20. Jesus, vendo a fé deles. Olha que coisa mais incrível. Jesus, vendo a fé deles, disse: homem, os teus pecados te foram perdoados. Olha que coisa mais incrível. Nós falamos sobre os níveis de fé: pequena fé, grande fé, perfeita fé. Mas aqui não está falando definição de fé para esse homem, mas fala vendo a fé deles. Não viu só a fé do paralítico, mas viu a fé deles. Isso é comunidade. Jesus vê a fé deles, a fé da comunidade. É o que nós estamos falando aqui. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligar, concordância. Eles estavam ali unidos em fé. E como é poderoso você viver isso como igreja. Experimentar do sim de Deus, do amém, do que assim seja. Sabe, você sabe que tem uma igreja orando por você. Existem algumas coisas que nós nos movemos no mundo espiritual, e eu sempre gosto de fazer isso. Por exemplo, quando eu chego no evangelismo lá no Dona Regina, no Cartas Vivas, por exemplo, eu nunca chego lá falando assim: eu sou Carla, né? Eu sou Carla, eu vim aqui orar com vocês. Eu chego lá e falo assim: eu sou igreja, eu estou aqui como igreja para liberar uma palavra sobre a sua vida. Sabe, quando você se posiciona com essa fé madura nos lugares e nos ambientes, você começa a levar pessoas para outro nível de fé. Você consegue levar pessoas a experimentar do sobrenatural de Deus, porque a sua visão, ela não é limitada. Você tem uma visão espiritual de reino, uma visão espiritual de igreja. Você chega e se posiciona como igreja. E esse versículo e esse capítulo nos dá uma aula de fé e comunidade, de disposição, de amor, de, sabe, levar a mensagem. Fazer alguma coisa por alguém. Você pode fazer isso. Você é um amigo de Deus. Você pode fazer isso. Já não chamareis servos, não é, pastor Fausto? Mas chamarei amigos. Que hoje nós possamos receber essa palavra no nosso coração e fazer com que ela atinja o nosso espírito. E que possamos nos posicionar como uma igreja madura, saudável, para que nós possamos ser aquele mensageiro da boa nova, ser aquele que pode fazer algo. Sempre podemos fazer algo, sempre podemos olhar com os olhos de fé e falar: algo novo aqui vai acontecer.
algo novo vai surgir. Deus está à procura de homens e mulheres com os olhos de fé, coração fervoroso. Ser unânime é você dizer sim. Nós estamos na série Poder da Fé. Os milagres vão acontecer no nosso meio. Como igreja nós vamos declarar o sim. Nós estamos na série Poder da Fé. Se existem cadeias aqui, elas vão se quebrar em nome de Jesus. Porque nós vamos entrar juntos nesse lugar de fé como igreja. Existe alguém sofrendo no nosso meio. Vamos olhar essas pessoas com um olhar de amor. E vamos servir. Vamos fazer algo. Amém? Deus está levantando uma geração que responde. Amém? Nós vamos responder, reagir, irmãos. Reagir em amor. Esses 4 homens nos ensinam que nós podemos fazer coisas grandiosas, quando nós nos posicionamos no reino de Deus. Você pode. Eu não sei o que paralisa você, o que já tentou te prender, mas hoje Deus vai te colocar num novo lugar. Deus vai te colocar numa nova visão de igreja, para que você venha ser saudável e que você tenha uma fé fervorosa, uma fé perfeita, uma fé alinhada à vontade de Deus. Que o Senhor olhe para nós, sabe? Que a nossa fé seja visível para Ele, assim como Ele olhou para esses homens, vendo a fé deles. Deus está te vendo. Deus está vendo você. Que Ele encontre fé em você. Que Ele encontre fé para curar. Que Ele encontre fé para libertar. Que Ele encontre fé para que você se mova em generosidade. Que Ele encontre fé para que você seja parte de uma igreja saudável. Como foi colocado aqui, os ambientes que você vai estar, as pessoas estão te vendo. Olha lá vai uma mulher de fé. Lá vai uma mulher de fé. Uma mulher que ativa ambientes. Uma mulher que move ambientes e pessoas por meio de uma palavra. Uma palavra de fé. O mundo já está um caos. O amor se esfria. As amizades são raras. Deus conta com seus amigos. Eu acredito que Deus está levantando amigos aqui, amém? Amigos de Deus, família na fé, pessoas que vão sentar à sua mesa e não só comerão do pão, mas também levará para a mesa. Eu quero compartilhar com você, como foi ministrado aqui na oferta. Eu quero ser participante. Eu quero fazer parte. Eu quero sentar à mesa. É um privilégio para mim ser amigo de Deus nesse tempo. É um privilégio para nós, igreja, sermos chamados amigos de Deus. Desperta em nosso coração, Jesus, a chama do verdadeiro amor. Desperta, Jesus, no nosso coração o desejo por ser uma resposta para esse tempo. É hoje, irmão, é hoje. O Senhor te chama hoje. Se coloca de pé em nome de Jesus. O Senhor te chama hoje a ser um amigo de fé. Um amigo que vê além da circunstância. Um amigo que não só olha para a limitação, que não só vê o desespero, mas um amigo que olha para o sobrenatural e te coloca dentro desse lugar. E Ele fala: vem comigo, eu te levarei a um lugar. Venha comigo e participe da minha fé. Que às vezes a fé que eu não tenho, Deus vai usar uma pessoa para ter por você. Mas Ele diz isso hoje. Eu estou ativando a fé da igreja. Eu estou levando a igreja a um nível de perfeita fé, a terceira dimensão celestial, onde os nossos olhos estarão firmados na glória de Deus, no poder de Deus, na graça
palavra do Senhor. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Vamos fechar os corredores como igreja. Vamos fazer isso de forma profética essa noite, declarando algo sobrenatural aos nossos olhos como igreja. Os olhos da noiva não serão os mesmos. Ah, Jesus, ativa a fé da sua igreja. Ah, Jesus, Jesus. Cante. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar.
nas nossas continuo olhando vidas. para ti. Curar. Tudo pode até mudar. Jesus. Eu continuo olhando para Nos ti. toque. Tudo pode até passar. Eu continuo olhando para ti, pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar. Eu continuo olhando para ti. Tudo pode até. Tudo. Este mesmo Espírito, tudo pode passar, mas nós queremos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Este mesmo Espírito, você que deseja ser tocado pelo Senhor, que quer que o Senhor toque nos seus olhos e te faça uma igreja saudável. Você que já foi ferido muitas vezes pela própria igreja, hoje nós, como igreja, queremos te pedir perdão e dizer que existe igrejas saudáveis, que ainda existem os amigos de Deus levantados para esse tempo. Ainda existem os amigos de Deus que perseveram no altar do Senhor, que perseveram em sacrificar no altar do Senhor. Enquanto os instrumentos vão tocar, você tem liberdade de sair do seu lugar. Você que quer viver algo novo como igreja do Senhor, você tem liberdade de sair do seu lugar e vir à frente. Deixe o Espírito tocar você, para que algo novo possa atingir o seu coração. Amém? Os instrumentos vão tocar e você quer ter a sua fé ativada. Você vai colocar as suas mãos sobre os seus olhos. As suas mãos sobre os seus olhos. O Senhor vai abrir a sua visão espiritual hoje. Você que quer viver algo novo no Senhor, você que já foi ferido e quer receber uma unção de cura por meio da igreja, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente. O Senhor vai tocar você. Deixa o Espírito tocar você. Você que quer viver algo sobrenatural, que o Senhor abra a sua visão. Coloque as suas mãos sobre os seus olhos agora. Você que ora em línguas, deixa o Espírito fluir. Deixa o Espírito fluir. Você que ora em línguas, deixa o Espírito fluir em você. Continue orando, o Espírito Santo está curando algumas pessoas do nosso meio. Você está em casa, coloque as mãos sobre os seus olhos. O Senhor quer tocar você também e ampliar a sua visão. Eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar.
Fala assim: Espírito Santo, abre a minha visão nessa noite. Continue no espírito de oração. Eu quero fazer algo profético. Talvez tem famílias nesse lugar que querem nessa noite serem apresentadas como igreja, para fazerem parte dessa comunidade. Sai dos seus lugares, subam desse altar, e nós queremos orar por vocês agora em nome de Jesus. Deus tem lugar para vocês à mesa. Vocês podem aplaudir a Jesus por essas famílias. Aplauda mais forte, podem vir. Os que olham para ti, Senhor. A liberar palavras sobre essas famílias que entenderam essa revelação e que desejam sentar à mesa e ser igreja nesse lugar. Pai, nós somos gratos ao Senhor por essas famílias e oramos como igreja para que eles possam viver uma nova estação nesse lugar, um novo tempo, uma nova história. Espírito Santo de Deus, repouse sobre eles agora, renova a unção sobre eles agora, que eles sejam igreja nesse lugar e que eles sejam extensão do reino do Senhor, aonde eles estiverem. Nós os recebemos com alegria e nós liberamos palavras de vida sobre ele. Libere palavras de vida sobre ele. Você que está em casa, levanta as suas mãos, libere palavras de vida sobre eles, que eles possam fluir no nosso meio. Pai, o reino do Senhor é um reino de justiça. É o Senhor quem traz crescimento. Nós declaramos que eles estão debaixo do sangue de Jesus, que eles são corpo. Oh Senhor, eles fluirão nesse lugar poderosamente. Fala assim comigo: Senhor Jesus, obrigado por essas famílias. Nós os abençoamos e declaramos que eles são livres e amados nesse lugar. Se você ama Jesus, faça barulho agora. Aplauda Ele. Que Deus abençoe vocês. Quando eles descerem, eu gostaria que vocês abraçassem esses irmãos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ele é bom. Abraça pelo menos 5 pessoas que você não abraçou. A nossa reunião está encerrada. Uma boa semana em nome de Jesus Cristo.